Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor e a sua comunhão estejam com vocês. Amém. Esse momento de oração e de reflexão hoje ele é especialmente gravado, tendo em vista que estou em outros compromissos no dia de hoje. A nossa reflexão toma por base o Salmo 67, onde o salmista nos apresenta uma palavra para sermos abençoados, para ser bênção. Esse salmo começa com uma oração muito conhecida por nós, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto. É uma oração que nos lembra a bênção que tantas vezes ouvimos ao final do culto. Quando pedimos que Deus nos abençoe, pedimos também que sua presença esteja conosco, que Ele nos acompanhe, cuide de nós e nos conduza em nossa caminhada. Mas há algo muito mais importante nesse salmo. O salmista não pede a bênção de Deus somente para si. Ele pede a bênção de Deus sobre o seu povo, para que através desse povo outras pessoas possam conhecer a bondade, a justiça e a salvação de Deus. A bênção recebida ela não termina naquele que a recebe. Ela transborda. Ela alcança outras pessoas. Isso muda um pouco a forma como entendemos a palavra bênção. Muitas vezes pensamos que ser abençoado é ter tudo dando certo, conseguir aquilo que desejamos, não enfrentar dificuldades ou receber de Deus aquilo que pedimos. Mas o Salmo 67 nos apresenta uma compreensão mais profunda. Ser abençoado, abençoada por Deus, significa viver debaixo do cuidado e justamente por isso tornar-se instrumento desse cuidado na vida de outras pessoas. E o salmista continua a dizer: para que se conheça na terra o teu caminho e entre as nações a tua salvação. Portanto, existe uma finalidade na bênção. Deus abençoa o seu povo para que o seu amor seja conhecido. Deus cuida de nós para que também possamos aprender a cuidar. Deus nos acolhe para que sejamos capazes de acolher. Deus nos perdoa para que também aprendamos a perdoar. Por isso, talvez uma das perguntas que o Salmo 67 nos faça hoje: o que estamos fazendo com as bênçãos que recebemos de Deus? Nos guie e nos mostre também uma direção. Nós recebemos muito, sim. Recebemos a vida, a família, os amigos, a comunidade, a fé, a possibilidade de trabalhar, de servir e também de ajudar. Recebemos pessoas que em momentos difíceis estiveram ao nosso lado. Recebemos palavras que nos fortalecem e fortaleceram quando estávamos desanimados. Recebemos o alimento de cada dia e tantas outras coisas que muitas vezes deixamos de perceber justamente porque fazem parte da nossa rotina. O Salmo olha para tudo isso e reconhece: a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. A vida e os frutos da terra são sinais do cuidado de Deus. A bênção não é apenas algo espiritual distante, ela está presente nas coisas concretas da vida. E quando reconhecemos isso, nasce a gratidão. A gratidão, porém, não deveria ficar somente nas palavras. Ela pode se transformar em atitude. Se Deus cuida de nós, somos chamados a cuidar. Se Deus nos alimenta, somos chamados a olhar para quem tem fome. Se Deus nos oferece um lugar onde podemos ser acolhidos, somos chamados a acolher quem chega. Se Deus nos concede pessoas que caminham conosco, somos chamados a caminhar com quem está sozinho. Assim, a bênção de Deus se torna uma corrente de cuidado.
É interessante perceber também que o Salmo fala de todos os povos. Quando os povos te louvem, diz o salmista, que todos os povos te louvem, ó Deus. A visão do salmista é muito maior do que a própria comunidade, o grupo local. Ele deseja que a alegria e o conhecimento de Deus alcancem todas as pessoas. Isso nos lembra que a fé nunca deve nos fechar em nós mesmos. Nós, enquanto igreja cristã, não existimos apenas para cuidar daqueles que já estão dentro. Existimos para testemunhar o amor de Deus para quem está fora, para quem ainda não encontrou um lugar, para quem ainda está procurando sentido, para quem está ferido, para quem talvez tenha se afastado, ou até mesmo para quem nunca teve contato com a fé cristã. E esse testemunho começa de maneiras muito simples. Às vezes pensamos que missão significa fazer grandes coisas, mas o testemunho cristão pode acontecer em uma conversa, em uma visita, em uma mensagem enviada para alguém que está passando por um momento difícil, em uma palavra de encorajamento, em um gesto de solidariedade. Pode acontecer quando recebemos alguém com sinceridade, quando ouvimos sem julgar, quando ajudamos sem esperar algo em troca. Uma pessoa pode experimentar algo do amor de Deus simplesmente porque encontrou em nós, em mim, em ti, uma atitude de amor. Por isso a pergunta não é apenas: Deus tem nos abençoado? A resposta provavelmente é sim. Uma pergunta um tanto quanto mais desafiadora e adequada para isso que ouvimos no Salmo 67 é: por meio de mim, quem está experimentando alguma coisa da bênção de Deus? Essa pergunta é importante para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida comunitária. Uma comunidade abençoada não é apenas aquela que recebe, é aquela que consegue transformar aquilo em serviço, em cuidado, em testemunho. E o Salmo 67 assim nos lembra ainda que essa bênção envolve toda a criação de Deus. A terra que dá o seu fruto porque Deus cuida dela. A criação é dádiva de Deus e sustenta a vida. Por isso, reconhecer a bênção também significa assumir responsabilidade pelo mundo que Deus colocou em nossas mãos. Cuidar da criação, evitar o desperdício, preservar aquilo que recebemos e pensar nas próximas gerações também pode ser uma forma de gratidão. Quando olhamos dessa maneira, percebemos que a bênção de Deus não é uma espécie de prêmio que recebemos e guardamos para nós. Ela é um presente que nos coloca em movimento. Talvez seja por isso que a bênção no final do culto seja tão significativa. Depois de ouvirmos a palavra, depois de orarmos, cantarmos, celebrarmos juntos, recebemos a bênção de Deus e saímos. Não saímos simplesmente porque o culto terminou. Saímos enviados para viver aquilo pelo qual fomos buscar no culto, celebramos, louvamos e também agradecemos a Deus. Também saímos de lá com a instrução nos dada para continuar levando esta bênção adiante. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele conceda a sua paz e que aquilo que recebemos das suas mãos possa transformar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor, seja através das nossas palavras ou das nossas atitudes, hoje e sempre. Amém. Convido vocês assim a também trazerem os seus motivos de oração, de intercessão, de agradecimento no próximo culto, que será no dia 23, peço desculpas, às 10 horas da manhã na Igreja Bom Pastor, na Ilha do Governador. Assim, de forma presencial, queremos celebrar em conjunto com a comunidade também as bênçãos recebidas por Deus e também partilhar aquilo que Ele nos deu. E lembrando que no dia 30 teremos o culto de ação de graças com o Galeto, então as inscrições estão abertas para você fazer a sua reserva. Sempre lembre, convide, compartilhe o convite com as pessoas,
faça um convite especial para elas. Ligue para elas, convide elas para estarem conosco neste momento. Se você ligar, se você chamar, certamente essa pessoa virá participar. Tudo isso colocamos nas mãos de Deus em oração. Oremos. Deus de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos porque tu nos abençoas e acompanhas em todos os momentos da nossa vida. Obrigado porque mesmo quando enfrentamos dificuldades, sabemos que não estamos sozinhos. Tu permaneces conosco, nos sustenta, nos fortalece e faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Senhor, abre os nossos olhos para reconhecer as bênçãos que recebemos todos os dias. Muitas vezes estamos preocupados com aquilo que nos falta e deixamos de perceber tudo aquilo que já recebemos. Dá-nos um coração agradecido pela vida, pela família que temos, pelos amigos que nos rodeiam, pelo alimento, pelo trabalho e por todas as pessoas que colocas em nosso caminho. Mas, Senhor, não queremos guardar as tuas bênçãos somente para nós. Ensina-nos a sermos bênção também na vida de outras pessoas. Coloca em nossos lábios palavras que tragam esperança, em nossas mãos coloca gestos de cuidado e no nosso coração disposição para acolher, perdoar e servir. Abençoa nossas famílias e nossos lares, acompanha aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, pelas enfermidades, pela solidão, pelo luto, pelas preocupações e também pelas incertezas que a vida traz. Que elas possam sentir a presença e encontrar pessoas dispostas a caminhar ao seu lado. Abençoa também nossa igreja, nossa paróquia, que ela seja espaço de acolhimento, comunhão e serviço. Dá-nos sabedoria para perceber as necessidades ao nosso redor e coragem para colocar nossa fé em prática. Recebe agora, Senhor, também as nossas preocupações que, no silêncio da vida e do coração, carregamos. Tu conheces aquilo que não conseguimos expressar em palavras. Entregamos tudo em tuas mãos quando oramos, como Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E assim recebemos a bênção. Que o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo hoje e sempre. Amém. Até o próximo encontro de oração e de reflexão. Até lá.